Olá, esse é o Papo de Produção com Fábio Matheus, especial Aldir Blanc na Baixada Fluminense. Em uma segunda-feira de 16 de março de 2020 e por causa da pandemia da Covid-19, todas as atividades culturais do estado do Rio de Janeiro são suspensas. 4 dias depois, o Congresso Nacional decreta calamidade pública no país. Assim, a cultura e toda a sua cadeia produtiva foram as primeiras a parar, já que nós, artistas, precisamos sempre de uma das palavras mais temidas dos últimos tempos: a aglomeração. Nos vimos então trancados, isolados de toda e qualquer atividade que dependia ou estimulava o contato humano. Não é exagero dizer que até o ano de 2020 a nossa geração nunca tinha experimentado a solidão. E foi assim, dando alento aos corações angustiados, que em pouco tempo surgiram as lives culturais. Com a chegada da lei emergencial de R$ 600 ao povo brasileiro, a Comissão de Cultura da Câmara de Deputados Federal começa a organizar um movimento de ajuda ao setor, que foi brutalmente afetado. Entre março e abril de 2020, aconteceram diversas reuniões por meio de redes virtuais, com a participação dos artistas, produtores, gestores culturais públicos e privados de todo o país, que conseguiram juntar em um só projeto todas as propostas que surgiram. Assim nasceu o projeto de lei 1075/2020, entre maio e junho do mesmo ano. Esse projeto se tornou a Lei 14.017, mais conhecida como Lei Aldir Blanc. A Lei Emergencial da Cultura foi batizada com o nome de um dos primeiros artistas brasileiros mortos em razão da pandemia. Aldir Blanc era um psiquiatra que trocou a medicina pela música. Em seus 50 anos de carreira, como compositor e cronista, ele nos deixou um legado inestimável e, naquele momento, seu nome passou a representar também a esperança para artistas de todo o nosso Brasil. Sancionada no dia 29 de junho de 2020, a Lei 14.017, ou Lei Aldir Blanc, diz: artigo 2º. A União entregou aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, em parcela única, no valor de R$ 3 bilhões para serem usados no ano de 2020, em ações emergenciais de apoio ao setor cultural de 3 maneiras. Inciso 1. Renda emergencial mensal aos trabalhadores e trabalhadoras da cultura. Inciso 2. Subsídio mensal para a manutenção de espaços artísticos e culturais, micro e pequenas empresas culturais, cooperativas, instituições e organizações culturais comunitárias. Inciso 3. Editais, chamadas públicas, prêmios, aquisição de bens e serviços e outros instrumentos destinados à manutenção de agentes, de espaços, de iniciativas, de cursos, de produções, de desenvolvimento de atividades de economia criativa e de economia solidária, de produções audiovisuais, de manifestações culturais, bem como a realização de atividades artísticas e culturais que pudessem ser transmitidas pela internet e disponibilizada por meio de redes sociais e outras plataformas digitais. Olá pessoal, esse é o Papo de Produção especial Aldir Blanc na Baixada Fluminense. E hoje estamos com ela, que é cantora, compositora, escritora, atriz multifacetada, um grande e jovem talento da Baixada Fluminense que, acho que vai longe. É ela, minha querida Jéssica Volpi. Jéssica, muito agradecido por você estar aqui no Papo de Produção. É uma alegria te receber aqui. Eu sou seu fã e tô aí na torcida que eu sei que você vai longe. Tá certo? Muito obrigada. Eu também sou sua fã. É muito bom a gente estar aqui nessa troca de fãs. Que legal. Esse especial Papo de Produção é o seguinte: a gente vivenciou esse momento da Aldir Blanc, aonde
né, as dificuldades de estar em casa, pandemia, aquela coisa toda, e surgiu esse grande projeto nacional, onde socorreu a produção artística nacional. E na Baixada Fluminense houve um fato histórico, né, de atender e chegar a um vulto de investimento que nunca houve, né, na periferia e especificamente aqui na nossa Baixada. Eu queria que você contasse para a gente um pouquinho como é que foi isso para você, como é que você ficou sabendo, como aconteceu e como se você se inteirou desse processo, desse nascimento do lance da Aldir Blanc no seu processo. Sinceramente, foi uma loucura muito boa, porque eu até lembro mais ou menos do dia que os agentes que movem a cultura em Mesquita, né, conseguiram meu WhatsApp, me mandaram um WhatsApp falando assim: Jéssica, vai sair o edital Aldir para Mesquita. E eu fiquei assim, é sério mesmo? Porque quando eu vi na TV que sairia, a gente sabe que também tem que haver uma moção, né, da prefeitura, de todo esse processo. Então eu fiquei assim, será que isso vai acontecer em Mesquita? Então, assim, os artistas me chamaram para a gente conversar com o secretário, para a gente fazer um grupo no WhatsApp. Então, assim, esse primeiro contato já foi muito bom. Porque eu sempre fui uma artista que eu tive que trabalhar fora, né, para conseguir me rentar e conseguir fazer as coisas. Então, assim, foi uma oportunidade incrível de eu fazer uma parte do meu processo em Mesquita, sendo moradora de Mesquita. Olha, maravilhoso. Então, até então, você não tinha tido a oportunidade de conseguir mostrar a sua arte, tendo rentabilidade para fazer na sua própria cidade. Sim, porque eu integro a Rede Baixada em Cena, faço parte do grupo da Trupe do Movimento em Nilópolis e já participei, já fiz produção musical do Grupo Código, participei de algumas coisas. E assim, em Mesquita mesmo, sempre teve aquele processo de fiz teatro na escola, fiz teatro em alguns outros grupos, e é sempre aquela coisa, a gente faz ali por um tempo e depois a gente migra para outro lugar e a gente procura um teatro em outro lugar, que foi o que aconteceu no meu caso, que eu achei o teatro em Nilópolis. Então, assim, foi muito bom eu finalmente ver que eu poderia trabalhar ali. Então, assim, me ver como uma pessoa em Mesquita, podendo fazer algo em Mesquita, chamar uma galera que foi a minha equipe, né, que são os meus amigos que também são produtores em Mesquita, e a gente conseguir, no caso, promover meu show, né, no caso, com dinheiro ainda, foi uma coisa maravilhosa. E num local da prefeitura também, né, foi onde foi feita a live, e foi muito bacana, assim, o processo. Aproveita que você está falando da cidade de Mesquita e falando desse processo, de como foi lá, e essa relação da inscrição, da burocracia, do processo de seleção e depois de execução, como é que foi isso lá com vocês? Para mim foi um pouco mais tranquilo, mas a gente teve que fazer realmente a questão de reunir todo mundo e explicar para o pessoal. Porque assim, em Mesquita, a gente tem muitos artistas, mas a gente tem muitos artistas que não entendem muito bem como é o edital, como ele funciona. Então, assim, para o meu lado foi um pouco mais cansativo, porque eu tive que ajudar alguns artistas. Mas, assim, o processo na prefeitura até então foi tranquilo, né? A gente viu a questão mediante aos prazos e foi tudo certo. Tanto que até a questão do dinheiro teve até uma dobra por causa da proporção, né? Que não tinham muitos artistas. Então, assim, a secretaria pareceu preocupada realmente com os artistas nesse processo. E a gente não teve que fazer todo aquele processo burocrático e tudo mais. Muito bom. A exigência foi realmente cumprir o que estava no projeto. No caso, eu fiz um show, tinha que entregar um show. Eu coloquei algo de literatura, vou inserir algo de literatura. E eles também disponibilizaram os espaços para que a gente pudesse fazer os nossos projetos. Então, assim, eu me senti realmente abraçada pela cidade nesse sentido, porque em editais a gente sabe como é. A gente tem um edital para fazer, mas às vezes a gente tem que alugar um local, a gente tem que fazer todo aquele processo de produção e tal, contra-regragem, ou então a gente tem que ver a luz e o som e tudo mais. A gente escutou até na reunião com o professor João Guerreiro que muitas das cidades utilizaram essa questão do regramento da prestação de contas, usando a lei 8666 como base, por conta do funcionamento da prática da ação de cada cidade, e não ter
essa sensibilidade de entender um projeto de uma lei emergencial que não era para usar daquela forma, mas mesmo assim usou. Como é que foi isso lá com vocês? Assim, foi diferente? Foi muito tranquilo. Não houve aquela questão assim, precisa prestar conta, por quê? A Lei Aldir Blanc, ela é emergencial. Se é emergencial é para quem já não estava há meses recebendo, para quem já não estava há meses trabalhando. Então o pessoal da cultura de Mesquita entendeu isso como é algo emergencial mesmo. Esse pessoal vai pegar o dinheiro, vai no mercado, vai fazer uma compra. Tem filho, tem pessoas e ali que precisam daquela pessoa também, e ela também precisa, né, se dar alguma coisa ali além da arte. Assim, vários artistas, até em Mesquita, voltaram para o trem no meio da questão da pandemia e foram fazer arte, voltaram, né, para arte de rua, se arriscando ali no máximo. E ter Aldir ali em Mesquita e ser dessa forma, eu acredito que foi muito tranquilo para eles, tanto para os meus amigos que também trabalham, né, com arte de rua. Eles falaram assim, poxa, a gente conseguiu um dinheiro não só para a gente, mas também a gente pôde investir um pouco. Por exemplo, com essa questão da dobra do dinheiro, eu pude investir numa parte do material que eu quero fazer para o meu home Equipamento do seu studio. trabalho. Porque eu preciso, né? E é uma coisa muito importante para a gente, porque a Baixada Fluminense, a gente sabe que é um lugar de resistência. Então a gente resiste não só no que a gente quer dizer, mas também na grana. É uma coisa que a gente não pode dizer que a gente tem o tempo todo, porque a gente não tem. Não tem como eu falar assim, eu chego para você e falo assim, Fábio, eu quero fazer um projeto, eu quero gravar um CD, eu quero fazer todos os clipes, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. Vai falar, tá, mas o dinheiro a gente tem que ir. E a gente sempre vai pro patrocinador. E no momento emergencial, quem vai patrocinar? Se também está precisando de ajuda. É verdade. Então, esse processo foi muito importante, porque vários artistas de Mesquita viram também a possibilidade de trabalhar na própria cidade, que foi uma coisa que a gente conversou muito sobre a gente se juntar, sobre talvez a gente fazer um coletivo, sobre a partir dessas ideias a gente tomar iniciativas para a gente conseguir angariar fundos na cidade mesmo para a gente, né? Escrever a nossa própria história em Mesquita. Então, assim, foi importante esse abraço da secretaria. Não posso dizer que assim todos ficaram contentes, etc., porque cada um tem o seu modo de ver as coisas, mas eu vi de uma forma muito positiva pra gente. Porque o artista se sentir artista no lugar onde ele mora é muito difícil. A gente sabe disso. E aí, aproveitando assim, mas qual foi então a sua maior dificuldade para executar o seu projeto? Assim, o que você viu que foi o maior percalço que aconteceu para você conseguir chegar a executar o que você tinha para executar, o que você determinou para os seus projetos? Você chegou a participar do Estado também? Não? Só... Participei de alguns, mas não fui eu que fiz o edital, fui contratada mesmo, graças a Deus. Mas a minha maior dificuldade comigo mesmo foi a questão do distanciamento, porque eu trabalho com música, né? E uma das coisas que eu tive que aprender na pandemia foi cantar para a câmera. Foi uma situação muito diferente, porque eu gosto muito de pessoas, eu gosto muito de conversar, eu gosto do calor humano, eu gosto de sentir que as pessoas estão entendendo aquilo que eu estou querendo passar. E da Aldir, por exemplo, eu chegar ali e falar que eu vou falar sobre mulheres pretas, que eu vou falar sobre o público LGBTQIA+, que as minhas músicas falam sobre isso, e eu chegar ali e tem uma câmera e ficar assim... E aí, pessoal? Quantas pessoas estão vendo? Sim. Virou ensinamento. Exato. Então, a maior dificuldade foi isso, porque era o meu primeiro projeto, foi o meu primeiro projeto solo, que tá ali o meu nome. Eu falei assim, caramba, será que vai ficar bacana? Né? Eu fiquei com medo, porque as pessoas iriam ver. No caso, você veria, né? As outras pessoas veriam. Eu tive a oportunidade de assistir seu show e vi o quanto você tem realmente essa prática de, no meio do show, parar para conversar, puxa um tema que é importante das suas letras e bota para discussão no meio do show. Realmente é um negócio diferenciado, é diferente. E aí, justamente, fazer isso para a câmera, sem ter ninguém para fazer essa troca, é um desafio. Exato. A minha maior dificuldade foi essa, assim, sem dúvida. Mas tô conseguindo entender, mas eu acredito que logo mais a gente vai conversar
assim de uma forma mais tranquila, né, com o público, e vai ficar um pouco mais maleável essa situação. Você, né, nessa relação com a Aldir Blanc, chegou a ver o processo com os colegas em torno, essa coisa dos amigos que também praticam cultura, que foram contemplados? Como é que você viu que foi a parte dessa, com a troca com esses colegas e a execução da parte deles? Você sentiu que ajudou realmente o processo a incentivar a trilhar o caminho de uma forma melhor? Como é que foi isso? Sim, incentivou bastante, porque no início foi muito aquela questão assim do medo, do não vou conseguir, né, da parte do pessoal, e muito era assim, metade achava que não iria conseguir fazer os projetos, e a outra metade estava, não, você vai conseguir, irei te ajudar nesse processo. Então, assim, o início foi muito dificultoso, porque é muito difícil, na verdade, assim, vou começar primeiro pelo fácil. É muito fácil chegar para alguém e falar assim, o que você quer fazer? A pessoa vai falar, eu quero pegar 3 músicas minhas, quero tocar, quero fazer isso, tá? Tá, mas qual é a justificativa? Como assim? Qual é a sua proposta? Minha proposta é cantar. E depois? Você quer levar... Qual é o seu público-alvo? E entender essa situação do edital. Quando se escreve uma proposta, o pessoal fica assim, mas a minha justificativa é igual ao Não, não é. Vamos conversar. E entender também que isso não quer dizer que você é menos artista. Porque quando a pessoa chega ali, num nível que ela não sabe exatamente o que está acontecendo, né, ela acaba se afastando. Então foi primeiro esse processo de busca da pessoa para falar, cara, é isso mesmo. Quando você sentar e começar a fazer, você vai ver que você sabe. É só uma questão do distanciamento, vamos se não botar a lá. mão... Sim, e o processo, né, que foi quando todo mundo se reuniu, né, porque na prefeitura a gente fez algumas reuniões para a gente ver quem iria se apresentar, como seria, e a gente passou a conversar, a animação veio. Assim, a vontade veio, não só quando o dinheiro caiu, né, porque quando o dinheiro cai a gente fica feliz também. Mas... E foi ali todo mundo, né? No finalzinho do ano, foi o presente de Natal de todo mundo. Isso. Então veio aquela coisa assim, há possibilidades. Tanto que foi tão bom que tiveram pessoas que eu conheci lá e a gente está vendo possibilidades de fazer algum projeto, de fazer alguma coisa, como está acontecendo aqui também, da gente ter se conhecido, né? Então, assim, as pessoas estão acreditando que agora existem redes que a gente pode acessar e, principalmente, que a gente pode fazer elas. Que eu acho que é uma coisa que às vezes não bate muito. Tipo assim, tem a rede lá, a gente tem que alcançar aquela rede para que a gente consiga promover cultura, para que a gente consiga fazer. Mas agora, esse agente está muito agente mesmo. Tipo, eu posso fazer uma rede e dessa rede eu posso conseguir algo para que outras pessoas façam redes também e assim a gente consiga promover a cultura nos nossos municípios. 2022 promete, hein? Promete, com certeza. Gente, eu estou impressionado com isso, que essa questão nesse especial da Aldir Blanc na Baixada Fluminense, o quanto a retórica da preocupação maior ser em cima do processo burocrático, do processo de prestação de contas, de escrita de projetos, o quanto essa parte da produção, que é o fato aqui do nosso programa, do Papo de Produção, tem se tornado a tônica de discussão principal dos agentes culturais. Então, você que está aí antenado aí assistindo o programa, fique esperto no tema e vamos mudar isso para 2022. Jéssica, meu amor, queria aproveitar e perguntar o seguinte. Pegando essa temática aqui que a gente falou, que é essa preocupação maior, e acabou nessas entrevistas que a gente tem feito ao longo desse especial, se concluiu que uma parte grande dos projetos contemplados estão tendo uma dificuldade gigantesca nas prestações de conta. Então, o índice, na maioria dos municípios, eles vão ser altíssimos de inadimplência. A gente está calculando aí na média de 80%, 90% de inadimplência desses processos de prestação de conta. Como você vê isso? Conta mais ou menos como é que esse processo, se aconteceu isso em Mesquita, e o que você acha que seria positivo para tentar melhorar essa situação ou resolver essa situação? Dos pontos que eu penso, eu acredito que ainda nesse sentido de burocracia, falta contato. Para quanto os artistas, né,
Mas o contato, assim, de fato, eu também fiz o contato e tudo mais, mas a prestação de contas, eu acredito que seja uma questão também de oferecer ao artista realmente o que é esse processo. Porque muitos artistas não têm noção do que é um edital. É como se fosse assim, eu fui contratado aqui para um negócio, vou fazer, vou ganhar o dinheiro. E se eu não fui, aconteceu. E são várias coisas que levam ainda, principalmente quando levam o teu nome. Quando o teu nome é publicado num lugar. Quando uma coisa acontece assim, dessa forma. E para muitas pessoas isso não é visto, né, para muitos artistas, não é visto como uma questão de responsabilidade gigante. Mas eu não acho que isso seja um problema só do artista, eu acho que é um problema em si do brasileiro mesmo. Mas isso é um papo para outro dia. Mas em si, a questão educativa mesmo na questão dos editais é uma coisa que falta muito para gente. Eu, por exemplo, para aprender, eu tive que ficar enchendo o saco de várias pessoas há muitos anos atrás. Eu fiz aqueles cursos de Instagram, que as pessoas aparecem assim. Até hoje não sei a quinta aula o que o cara ia dizer de tão importante porque eu não paguei. Mas o essencial que ele disse ali, eu aprendi alguma coisa. Fui lendo, fui aprendendo. Mas assim, eu pude ter certo alcance nisso. Eu tinha algumas pessoas, né? Eu não acredito que isso é só pela temática do interesse. Mas eu acredito que faltou muito contato disso. Tipo, o que é uma prestação de contas? É o quê? É questão de quê? Que eu usei o dinheiro para fazer a apresentação? Eu fiz. Mas não é assim, né? O que é uma nota fiscal? Nossa, o que é emitir uma nota fiscal? O que é eu entender que tudo que eu uso, até o dinheiro de Uber, entraria para uma tabela para eu colocar... Eu vou ter que tabelar, mexer com Excel, eu vou ter que... O que eu vou ter que fazer? Que bobeira! Então, assim, a gente... Claro que em certos pontos como artista, a gente até discorda. Fala assim, caramba, eu tenho que passar por tudo isso para fazer um negócio? Mas tem que passar, tem que estar registrado. Então, assim, ao invés da gente falar que o sistema, ele tá lá burlando, por que a gente não se junta e dá um curso para essa galera? Por que a gente não faz um sistema diferente? Não só que assim, quem sabe fazer faz, quem não sabe, vai tentando aí que uma hora você consegue. Não, mas o artista, ele vive do agora. Então, se tem um edital ali que agora pode promover a ele 50 mil, deixa o cara conseguir aquele negócio. Ajuda o cara, porque ele precisa. É exatamente isso. E quando a gente fala da questão de levar o artista a sério, essa questão de sobrevivência é muito séria. Artistas morrem por dentro todos os dias, porque não tem grana para fazer o que quer fazer. Então, assim, é necessário ver o artista nesse lado também de querer ajudar. É muito bom também a gente receber o dinheiro do Estado e botar ali. Mas por que os municípios também não poderiam fazer essa questão de parte desse dinheiro a gente vai reunir artistas capacitados para que eles capacitem os outros? A gente vai ver uma forma da gente fazer isso aqui, uma reunião. A gente vai conseguir o contato da galera, vai falar com eles. Porque essa até troca que você está comentando, eu acho até que vai além só do poder público para o artista. Acho que vai do artista para o artista, sim, vai dessa questão tecnológica, do avanço da tecnologia para descobrir de que ferramentas podem ser buscadas para trazer esse conhecimento para a melhoria. Porque eu falo até por Mesquita mesmo, alguns artistas até me disseram que tem vergonha de ir na prefeitura. Eles têm vergonha de chegar num local que é um local que é deles também. E como é que foi lá a prestação de conta lá? Não teve. Eu acredito que... Não a questão... Eu acredito que eles devem ter mandado, né? Mas não foi uma coisa que eles jogaram para o artista. No caso, a gente faria junto com a... Fiquei sabendo que os editais foram todos de prêmio. Então, mas não tem a prestação de conta financeira, não precisa. Sim, porque anteriormente teria, né, a prestação de contas, que antes do dinheiro cair, quando eu vi que estava lá tudo certo, eu falei, gente, já vou começar a fazer o processo para ver como é que vai ficar. Mas depois, até o Kleber, que é o secretário, ele até falou que não teria a prestação de contas. Então, assim, foi bom, né? Acredito que tudo virou prêmio, né? No caso, que até dobrou e tudo mais. Exatamente. Então, assim, eles realmente correram atrás para que o artista não sofresse essa situação toda. Porque eu acredito que, assim, as prefeituras têm que se preocupar com isso,
Porque pode sujar o nome do artista, mas suja também a prefeitura. Como a questão de, por exemplo, vamos supor, Mesquita não entregou nada e tudo mais. Será que depois a Aldir não pode mudar a ponto de penalizar esse município por isso? Porque a arte está ligada à educação, a arte está ligada a vários fomentos, então assim, isso também não prejudicaria? Então assim, de certa forma, é sim de responsabilidade das prefeituras essa questão dessa cobrança. Por isso que eu sempre vou bater na tecla do deveria ter um curso, deveria ter um negócio. Não sei, nem que alguém fizesse uma... Como é que se fala aquele molde? Que teve até no Foca. Esqueci como é que fala. Mas assim, tá tudo certinho, só que em branco. E você preenche. Acho que nem se fizessem isso, botasse no Google. Isso, acessa lá e pronto. Né? Porque é algo que é necessário. E eu acredito que a partir desse ano, né, do ano passado, na verdade, isso vai ser mais importante, porque cada dia mais pessoas físicas estão podendo entrar, né, nessa questão dos editais, mais artistas estão vendo possibilidade de fazer disso uma profissão, tanto de inscrever editais, quanto também de unir redes para conseguir fundos para os seus grupos, porque aqui a gente tem vários grupos, né, de teatro, de música, de arte. Então, assim, eu acredito que os editais não vão ser só uma promoção que aconteceu aqui. Não, a Baixada Fluminense vem crescendo, nos últimos 20 anos, na verdade, houve um movimento significativo de novos grupos, coletivos, produtores, então é muito pujante a atuação da Baixada Fluminense no mercado do estado do Rio de Janeiro e no mercado nacional. A gente, de fato, é o segundo número de artistas e técnicos do estado do Rio de Janeiro. A gente só perde para a capital, então é muito rico o cenário cultural da Baixada Fluminense, nessa questão de pujança de atuação e de produtos. Tem muito artista e muito projeto. É uma questão mesmo de... O que acontece é um preconceito institucionalizado pelo sistema, onde a periferia, no caso aí se enquadrando a Baixada Fluminense, sofre um monte de penalidades aí de falta de acesso, falta de oportunidade. Mas a gente está conseguindo, a parte artística, a gente está conseguindo reverter essa situação devagarinho. Sim, infelizmente numa situação crítica, né? Mas eu acredito que a partir desse movimento a gente vai conseguir criar mais um pouco disso. E uma coisa que eu penso também é que o público mais jovem, ele também já está vendo como que é esse tipo de trabalho. Porque a gente teve vários jovens, assim, por exemplo, de roda de rap, a galera do grafite, principalmente de Mesquita. Eles viram a possibilidade de, caramba, eu posso escrever um projeto da arte que eu faço. Então, eu acredito que daí vai vir uma geração que vai se entender quanto artista mesmo e falar assim, o meu ponto é esse aqui, ninguém vai me tirar desse lugar. Porque eu sei o lugar que eu posso estar, eu sei escrever o meu projeto, eu sei que a burocracia é uma coisa que vem, mas eu posso titubear isso e eu posso conseguir. Então, assim, o que a gente pode esperar daqui a alguns anos com esse pessoal que participou da Aldir agora? Eles vão estudar para os outros, eles vão estar em outros lugares. Então, assim, isso me dá esperança de um crescimento para os municípios. Né? A gente vai ter mais agentes de cultura, com certeza, daqui a alguns anos. A gente só precisa torcer de que essa prática que chegou agora dos editais, de alguma forma, se fomente, se perpetue cada vez mais, né? Porque, historicamente, a gente nunca conseguiu fazer uma forma dessa de editais coletivos em todas as cidades da região. Isso é uma coisa inédita. Mesmo assim, ainda tivemos alguns percalços aí de cidades que nem conseguiram fazer. Mas eu acredito que a partir do momento que as pessoas viram que o dinheiro realmente veio, eu acho que os artistas vão começar a se unir para que isso aconteça, de verdade. Porque quando a gente não acredita em algo, é mais difícil a gente lutar por isso. Mas quando a gente entende que é um direito, que a gente conseguiu uma lei ali e tudo mais, eu acho que com isso aí já não vai parar exatamente. Eu acho que a crescente, por mais que seja devagar, uma hora a gente vai conseguir. Quem sabe editais dos próprios municípios, né? Que seria o ideal, né? Sim. É o que a gente espera que aconteça. Exato. Aproveitando, perguntar para você, Jéssica, o que você achou assim, o ponto mais positivo que aconteceu com a lei, que você acha que é um exemplo, uma coisa que funcionou? Também colocar o que você achou que assim, realmente tirou como aspecto negativo, foi muito ruim, não funcionou.
e se você acha que ela deve ser continuada, aprimorada, o que você acha? Bom, vou começar pela parte ruim. No meu município não aconteceu, mas muitos artistas acabaram ainda não recebendo, né? Acho que é uma questão da responsabilidade de algumas outras prefeituras, na questão de valorizar o artista, pagar o artista, correr atrás da questão da lei. Mas se tratar de um dinheiro que, na verdade, não veio nem do município, né? É um recurso federal que já era da pasta da cultura, que estava lá há quase 10 anos estacionado, Exato. que foi liberado por conta da emergência cultural. O que é mais complicado ainda, né? Então, assim, eu acho que esse lado poderia ser mais bem visto. A questão da divulgação também. Acredito que a divulgação desses editais para cada município poderia ser um pouco melhor, porque alguns artistas ficaram sabendo 3 dias antes e tal. Mas acho que nesse caso aí o tempo também foi. O tempo foi bem. Foi um ponto negativo importante também, que não se teve tempo para quase nada, foi tudo muito atropelado. Sim, eu acho que os pontos ruins foram esses, né, que eu acredito que podem ser melhorados. E o lado bom é que a gente pôde finalmente fazer arte no município da gente, no meu caso, né? Para mim foi muito bom por isso, porque eu me senti em casa, não precisei viajar 1, 2 horas para fazer uma apresentação. E eu acredito também que a partir disso, eu conheci artistas mais novos do que eu, mais velhos do que eu, mais experientes do que eu, menos experientes, jovens que querem entrar mesmo na arte e se viram esperançosos a partir da Aldir e no meio de uma pandemia, né? Que é muito o que eu falei até no meu show. É muito estranho eu estar aqui pensando que há meses, né, no nosso caso quase anos, que o ar estava matando. E eu tô aqui resistindo e tô fazendo. É muito estranho eu ter tido essa oportunidade justamente quando até o que estava vindo poderia me tirar a vida. Mas eu estava ali fazendo algo que me ajuda a dar um pouco de vida às pessoas. Então, assim, foi muito importante a gente se entender, porque o artista ele já vive muito de idas e vindas e tudo mais, e nesse momento foi um momento muito delicado, que não me cabe aqui falar das histórias das pessoas, mas assim, graças a Deus eu não passei nenhuma dificuldade extrema, mas eu tive amigos da cultura que passaram. Então, assim, a gente saber que a gente teve a oportunidade de dar esse levante, de ajudar e de fazer, vai fazer a gente mudar muita coisa, tanto dentro de nós, quanto também na cultura dos nossos municípios. Então, assim, isso para mim é gratificante, de alguma forma. Eu, particularmente, também achei que um grande legado, pelo menos para mim, foi muito isso que você falou, de conhecer pessoas novas, conhecer novos agentes, conhecer gente muito bacana, porque as lives permitiram isso, né? Os projetos via virtual, a gente conheceu, eu particularmente, o leque de pessoas que eu não sabia que era da cultura, que não sabia que era tão legal, aumentou significativamente. Isso foi muito prazeroso, foi um aspecto muito positivo, que eu também acho que tem que ter continuidade, tem que ser perpetuado. Sim, sim. Jéssica, meu irmão, estamos chegando ao final do nosso bate-papo aqui de produção. Estou muito feliz e agradecido pela sua presença. As câmeras são suas para você fazer a sua mensagem final, dar o seu recado, mandar beijo para quem você quiser. Tá tudo liberado, tudo seu. Bom, eu vou falar uma coisa para vocês que eu sempre falo no início de todos os meus shows. No Brasil, a cada 21 minutos, um negro LGBTQIA+, ele pode morrer, ou pode ser quase assassinado, ou pode passar por várias coisas. E eu já estou aqui, talvez seja meia hora. Então, enquanto eu estou fazendo arte, eu sobrevivo. Então, o que eu tenho para dizer é justamente isso. Continuem fazendo arte, porque independente de onde você estiver, por mais que a cada 21 minutos você passe por alguma coisa, eu estou aqui há bastante tempo. E eu não apanhei, eu não morri.
E eu estou vivendo, e eu estou fazendo com que pessoas vivam também através do que eu acredito. Então, eu digo para todos os artistas, acreditem na arte de vocês, porque é ela que vai manter a gente vivo. E por mais que alguma coisa aconteça com a gente, outras pessoas vão estar ali na frente para levar o nosso legado. Então, construam legados a partir da arte, porque não vai ter política, não vai ter morte, não vai ter nada que tire o nosso legado. Porque o fato de nós termos mais um minuto para estarmos vivos só leva a gente mais adiante. Então, esse é o recado que eu deixo. E eu agradeço muito a vocês pela oportunidade de estar aqui e também de me agraciar com mais esses minutos que me levaram a mais horas de vida. A gente que agradece, Jéssica. Muito agradecido pela presença no programa. Foi muito enriquecedor, vai ser maravilhoso. Eu tenho certeza que vai dar uma grande repercussão. E você fica aí que tem mais programa Papo de Produção. Você podia encerrar com a gente com uma palhinha? Fazer uma capelinha pra gente? Eita, meu Deus. Aí a gente puxa os créditos ao som da sua voz. Tá bom, vou fazer assim, ó. Todo mundo vai ajudar. Cantar uma música que é importante. Na avenida eu deixei lá a pele preta e a minha voz. Na avenida eu deixei lá a minha fala, a minha opinião, a minha casa, a minha solidão. Joguei do alto do terceiro andar, quebrei a cara e me livrei do resto dessa vida. Na avenida dura até o fim. Eu vou cantar até o fim, me deixem cantar até o fim. Eu quero cantar, eu vou cantar, eu quero cantar até o fim. Maravilha! Salve, Elza!